Era meio-dia em um dia frio de dezembro, em temperatura de 16 graus Celsius. O detetive Henrique chegou à cena do crime e encontrou o sargento inclinado sobre o corpo. O sargento disse que havia vários suspeitos. Se eles soubessem a hora exata da morte, então poderiam reduzir a lista. O detetive Henrique apanhou o termômetro e mediu a temperatura do corpo, 34,5 graus Celsius. Depois saiu para almoçar. Ao retornar às 13 horas, descobriu que a temperatura do corpo era 33,7 graus Celsius. Quando ocorreu o assassinato? Dica: a temperatura normal do corpo é de 37 graus Celsius. No nosso exercício tem base na lei de resfriamento e aquecimento de Newton. A fórmula crua é a derivada da temperatura sobre o tempo, que é igual a uma constante, que pode ser positiva ou negativa, vezes a temperatura do corpo menos a temperatura ambiente. Com os dados que o exercício nos deu, a gente adotou a constante sendo negativa, pois o corpo está resfriando após a morte. Aqui embaixo podemos ver os dados do exercício. Primeiramente, a hora que o corpo foi encontrado, a temperatura ambiente, a temperatura do corpo, a hora que foi encontrado, que foi ao meio-dia, e a temperatura do corpo após 1 hora do almoço. E a informação final, que foi a dica, que foi que a temperatura do corpo original seria 37 graus Celsius. Primeiramente, a gente tem que mexer na fórmula para conseguirmos achar a equação geral. Nisso, organizamos os termos de cada lado certinho para podermos jogar a integral. E resolvendo essa integral, a gente se depara com esse ln aqui. Para a gente poder tirar ele, a gente tem que jogar essas funções exponenciais dos dois lados, porque é para poder cortar. Aqui a gente pode ver que o exponencial tem essa soma aqui, que temos que organizar, como podemos ver na parte de baixo, como uma multiplicação. E aqui, como esse exponencial é da constante da integral, essa aqui, a gente pode adotar ela como sendo c, eliminando essa função exponencial. Então, organizando tudo desse jeito, a gente consegue a equação geral. Obtendo a equação geral, a primeira coisa que temos que encontrar é o valor dessa constante da integral aqui de cima. Então, adotamos o tempo inicial meio-dia sendo 0, no qual a informação que ele dava, que era meio-dia, a temperatura do corpo estava 34,5, então vamos adotar meio-dia como temperatura inicial sendo 0. Porque sendo 0, aqui embaixo podemos ver que podemos eliminar a constante de resfriamento, tendo assim só uma incógnita na equação. Então, resolvendo aqui, jogamos o 16 subtraindo. Desculpa. E eliminamos aqui, porque esse aqui é 0, multiplica por 0 é 0. Obtemos que a constante é igual a... elevado a 0 dá 1, desculpa. Mas multiplicando a constante por 1, dá que 18,5 é igual a constante, certo? Temos ela aqui. Agora que encontramos uma constante, podemos encontrar a constante de resfriamento, que é menos K. Então, adotamos a temperatura, o tempo sendo 1 hora depois, que é a temperatura que a gente obteve quando o detetive voltou do almoço, 33,7. Organizando os termos na equação, a gente obtém esse aqui. Novamente, passa o 16 para lá, subtraindo. A constante agora tem o valor, ela não é mais 0, então vamos descobrir o valor dela. E aqui jogamos o 18, como a gente pode ver aqui para baixo, já que eu já pulei essas linhas aqui. Joga dividindo. Agora, para cortar esse E, a gente tem que jogar um ln. Joga o ln dos dois lados, porque não pode jogar de um lado só. Corta desse lado. E aqui a gente consegue resolver o ln, que resolvendo ele dá 0,44. A constante aqui fica multiplicando por 1, então é ela mesmo. Então, a constante de resfriamento vira 0,44. Menos 0,44, desculpa. É 500, então menos com menos. Agora que a gente tem todas as incógnitas que a gente tinha antes, a gente pode descobrir o tempo que ocorreu o assassinato. Aqui, como a gente não sabe há quanto tempo aconteceu em relação ao tempo inicial, aqui que vai ser a nossa incógnita.
sendo que a temperatura do corpo nesse momento que a gente quer descobrir é de 37 graus Celsius, a temperatura que a pessoa acabou de morrer, que ela estava viva. Então, novamente, vamos fazer as equações matemáticas que já fizemos antes. Jogamos o 16 subtraindo, depois jogamos o 18,5 dividindo, jogamos o ln novamente para poder cortar a exponencial desse lado aqui, e resolvendo o ln desse lado, obtemos isso aqui, vezes o t. Jogamos a constante de resfriamento dividindo e obtemos o t, que é nosso tempo. Mas não podemos falar que, por exemplo, aconteceu a menos 2,886 horas atrás. Temos que descobrir quanto esse 2,886 é em tempo. E fazendo algumas equações matemáticas, descobrimos que esse 2,886 é aproximadamente 2 horas e 50 minutos, 2 horas e 53 minutos. Como esse número é negativo, quer dizer que ocorreu antes do nosso tempo inicial, que era meio-dia. Então, meio-dia menos 2 horas e 53 minutos, obtemos que o assassinato ocorreu aproximadamente às 9h07 da manhã.